O Palmeiras empatou ontem em 1-1 contra o Júnior Barranquilla, lá pela Libertadores. E o atacante que fez o gol do Palmeiras, o destaque do jogo, o Sosa, soltou o verbo, falou poucas e boas. Quer saber o que ele falou? Fica até o final do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e bora pra notícia. Então, eu achei que o resultado ficou de bom tamanho pelo que o Júnior fez no primeiro tempo, pelo que o Palmeiras fez no segundo, e o resultado, para mim, é muito melhor para o Palmeiras, apesar de ser bom para o Júnior, porque eu estou muito com vocês. É óbvio que o futebol prega surpresas, mas olhando a força dos adversários do Palmeiras, o Palmeiras é bem favorito nos 5 jogos restantes, em casa muito, fora de casa contra o Sport Cristal também muito, contra o seu favorito. Demitiu o Autuori e contratou o Zé Ricardo. Foi, o Zé exatamente. Ricardo, técnico do Cristal. Obrigado, Zupac. E para o Júnior, talvez esse ponto seja a diferença para conseguir a segunda colocação do grupo. Ele não vai terminar na liderança do grupo, a não ser que aconteça uma coisa muito atípica. Concordo. E talvez na liderança entre todas as equipes da primeira fase. Uma dúvida que eu fiquei, e acho que a gente não tem essa resposta, ou talvez se o Abel venha falar, não sei se ele vai falar. Isso que você falou da atitude do segundo tempo, é claro que o gol ali foi com 5 minutos o pênalti. Foi 4-5. 4 para 5 minutos ali. O gol ali no início, é claro que muda O gol foi aos 11, mas o pênalti foi aos 4. Sim. Aliás, tem muito que falar de VAR em Conmebol daqui a pouco também. Nossa, no outro jogo. Mas eu fiquei com uma sensação de que o Palmeiras talvez não esperasse essa atitude toda do Júnior no início. Porque a gente não demora a ver o Palmeiras, demora para ligar, como foi assim, ligou só no segundo tempo. Eu não sei se também, de certa forma, o time do Palmeiras se surpreendeu com, não o gol no início, mas após o gol no início, a atitude do Júnior também demorou. Mas o próprio gol no início... Mas só 2 pontos que eu fiquei na dúvida. É muito calor nessa região, como já é em Barranquilla. E dá para ver ao longo do dia inteiro, o Nicolete está o dia inteiro ao vivo, e ele relatando, ele trazendo, o sol muito forte o dia inteiro. E o gramado também muito pesado. Então, não sei até que ponto você acha que pode dosar, e quando você vê o adversário já está acostumado, já está, e isso foi falado, eles treinaram em algum momento nesse estádio para se ambientar. Também eu não consigo ter essa resposta, mas eu acho que tem muita coisa que condicionou, porque eu não acho que é simplesmente um erro de postura. Eu acho que muita coisa condicionou uma postura que não é comum do Palmeiras. Estou com vocês, se viu diante de um adversário que correu, brigou, claro, disputou, o Palmeiras mais que ele. competiu. É que é muito raro o Palmeiras perder a quantidade de bolas. Eu já acho que competiu menos do que o que costume. os adversários. Assim, é isso que é raro. E isso tornou o Palmeiras inferior, muito inferior no primeiro tempo. E é curioso porque esse contexto do gol no começo colocou o Palmeiras numa situação que raramente ele tem se visto nessa temporada. O Palmeiras tem feito gols no início dos jogos. E isso... Às vezes até tomado empate, tomado virada, mas não isso o contrário. condiciona o jogo. O Palmeiras do Abel em 2000... Eu tirar o Campeonato Paulista porque é um outro nível. Confortável no jogo. É porque o Palmeiras do Abel, do Campeonato Brasileiro, é um time de pouquíssima posse de bola. O Palmeiras é o 5º time da menor posse do Campeonato Brasileiro. Porque ele tem feito gols em parte inicial dos jogos e ele tem vivido do contra-ataque a partir de então. Hoje foi o contrário. Hoje o Júnior fez o gol no começo e impôs ao Palmeiras o jogo de contra-ataque. E eu acho que tem uma coisa, e aí em cima da sua pergunta para o Birner, William, quando você fala do Sosa, eu acho que em relação ao Sosa tem 2 coisas. Que eu, vendo o jogo no primeiro tempo, me parecia que faltava profundidade, que faltava um segundo atacante de fato. O Maurício tem feito essa função, mas aí eu acho que taticamente estava faltando um jogador com essa capacidade de ser mais incisivo, de ser mais agudo, e obviamente a única opção que ele tinha no banco, tinha o Luigi também, mas aí acho que mais garoto e tal, a única opção que ele tinha no banco era o Sosa, e o Sosa entrou muito bem, como acho que tem entrado bem. Porque o Felipe Anderson não é esse cara, ele é um meio atacante também, assim como outras opções. Eu só acho que esse papo de Sosa 12º titular não vai rolar, porque você tem 2 jogadores que tudo indica estão prestes a voltar. Um mais do que o outro, né? O Vitor Roque, provavelmente já vai estar à disposição para o Clássico, não sei se começando o jogo, mas já vai estar à disposição para o Clássico. E o outro é o Paulinho, cujo nível também não se discute. Então eu acho que aí você está falando de 2 baita atacantes, né? Talvez ele possa até pensar num rodízio ali, porque estamos falando de um Paulinho que tem todas as dificuldades que tem tido. O próprio Vitor Roque, se a gente olhar para o que tem sido a passagem do Vitor Roque nesse ano, é uma passagem conturbada, né? De altos e baixos, de irregularidade, de estar em campo e não de rendimento. Acho que o rendimento é sempre alto. É sempre muito bom. Mas ele tem estado em campo em parte dos jogos, depois sai. Então, assim, talvez ele tenha até que fazer esse rodízio e para poder poupar um pouco o Flaco também. E assim, eu falei 12º justamente porque é isso. É o primeiro reserva ali que você pensa numa determinada situação de jogo, porque realmente eu estou contando com isso, que vão ser esses 4 aí.
e que ele surge como uma opção até essa questão de novo, hoje ele... quando o Jean coloca, olha, no primeiro tempo especialmente, faltou profundidade, eu vejo isso de novo como um contexto do roteiro do jogo. Porque uma coisa é você jogar com Flaco e Maurício, você tendo vantagem para você jogar em transição. E aí você aproveita o espaço. Outra coisa é o adversário te faz 1-0 antes, um adversário que não tinha jogado com 3 zagueiros, com linha de 5, sem bola na temporada ainda, mudou a forma de jogar por causa do Palmeiras, ele te faz 1-0 antes e ele te obriga a tentar fazer um jogo de mais controle, sendo que você não tem um atacante que vai te preencher a área. Porque o Flaco também não é esse cara. Só um detalhe, o próprio gol do Palmeiras não nasce exatamente de controle e criação com a defesa postada. Nasce do jeito que o Palmeiras exatamente como tentou. E é um jeito que... O Sousa, ele tá muito mais ligado. O Sousa combate muito melhor, o Sousa ataca muito melhor quando sobra espaço. A leitura dele é muito interessante. Acho que é o Flaco que desvia essa bola de cabeça pro gol. Ele lê muito melhor, ele tá muito mais atento ali, entrou melhor. Mas também sai nesse contexto, não exatamente no de criação. Vamos ouvir o Sousa e o John Arias aí na saída do gramado. Você mais do que ninguém sabe das dificuldades de jogar aqui, gramado pesado, tempo. O que você passou isso para os jogadores e como você analisa esse empate? Palmeiras acabou perdendo chances de vencer ou um ponto tá bom? Não, realmente eu falei para eles o maior surpresa com o estado do gramado fui eu. Inacreditável nas condições que o gramado estava. Para um jogo desse tamanho, um jogo de Libertadores, algo tem que ser revisado. Eu acho que o sentimento é de que a gente volta com 2 pontos perdidos, mais que com 1 ponto ganho. Mas é valorizar também o esforço, como falei, as condições claramente que influenciam no jogo, não é uma desculpa, é a realidade. E bom, a gente sai daqui com um empate que só vale a pena se a gente vencer em casa o nosso próximo compromisso. Como foi jogar aqui? Seu pessoal ali fez festa? É especial. Minha família está aí na arquibancada, me acompanhando. Para eles era especial, a primeira vez que eu jogo aqui na cidade que eles moram. É sempre especial ter o carinho, o apoio deles aqui de perto. Como falei, infelizmente a gente sai com um empate, mas a gente sabe que a Libertadores é difícil mesmo. Queria que você falasse as dificuldades que o Palmeiras enfrentou aqui, calor, gramado, né? O Arias até citou o gramado aqui. Também teve um adversário que descansou no final de semana. A parte física contou bastante nesse resultado? Cara, eu acho que sim, também o contexto do jogo, né? Eles acharam o pênalti muito rápido, isso muda também o jogo. Mas acho que nosso time tentou sempre, finalizamos muito, não conseguimos ser eficazes, conseguimos o empate. Agora também no final tentamos muito aí, mas não pudimos conseguir. Então quando não consegue ganhar, é importante sempre somar fora. Como você falou, campo difícil, clima também muito quente, calor. Então acho um resultado justo. Agora descansar já, pensando no Brasileirão. 80 jogos de Libertadores com a camisa do Palmeiras, dá para ter noção dessa história que você está fazendo, é só quando parar mesmo? Cara, eu vivo o futebol dia a dia. Penso em cada jogo tentar vencer, ajudar meus companheiros, ajudar o Palmeiras sempre estar brigando por coisas aí. Acho que temos um elenco, um time muito bom. E a gente vai fazer o melhor sempre para tentar conquistar mais títulos e seguir escrevendo nossa história aqui nesse clube. Que você mudou o jogo do Palmeiras no segundo tempo, né? Tava difícil, Palmeiras perdendo e você mudou o jogo. Por que você acha que isso aconteceu? Entrou fresco, confiante, arriscando mais. O que você acha que fez a diferença aí nesse time do Palmeiras? Sí, la verdad que también, como dijiste vos, yo estaba preparado, estaba con ganas, entonces me tocó entrar en el segundo tiempo. Gracias a Dios pude marcar el gol. Bueno, también el equipo cuando necesita uno tiene que estar preparado y gracias a Dios, como te dije, me tocó a mí y pude ayudar al equipo. E você espera mais chances para entrar na equipe? É essa função que você gosta de centroavante mesmo? Como é que é na sequência da temporada? Sí, la verdad que sí, porque vos mirando el equipo de Palmeiras, yo creo que tenemos muchos jugadores clase A. Entonces yo vengo trabajando, estoy esperando la oportunidad y siempre me toca. El profe confía mucho en mí, mi compañero, entonces yo también tengo que dar mi parte. Y como te dije, cuando me toca entrar, tengo que demostrar y ayudar al equipo. Esse gol vai para quem? Esse gol vai para quem?
y para mi familia y a mi compañero y toda la gente de Palmeiras. Tem que aproveitar as oportunidades, que não são muitas não nesse Palmeiras, ainda mais quando tiver todo mundo aí à disposição, né? Daqui a pouco tem o Abel Ferreira, só... O Arias falou também, assim como você falou, do gramado. Eu acho que foram boas respostas, porque até que a gente não está tão louco. Porque a gente falou, o Birner falou sobre comportamentos, o Zupa também. O gramado, comentei que estava muito claro, assim, mesmo pela televisão, estava muito claro que o jogador dava o tapa e não ia, errava o cálculo da velocidade da bola, e não é nem questão de altitude, né? Como a gente pode falar em outras partidas. E o calor, de fato, imaginei que o primeiro tempo que você não consegue, e aí vem o Sosa fresco, outra dinâmica, entendendo de longe o que está acontecendo. Achei que, para uma saída de campo, ali foram até boas respostas. 3 bons jogadores explicando um pouco também do que foi o cenário do jogo. Será que teremos boas respostas agora também? Chegou o homem. Chegou. Prontinho. Ele movimenta, né? Ele movimenta. Vamos ver como é que vai estar o homem hoje. Mas olha, o meu jogador cometeu o pênalti. Não, houve um toque que foi... Mas vocês sabem que não foi intencional. E no futebol hoje é assim. E aí ele tem que ser irônico do VAR que não funciona, que ele tá falando do lance do Pulgar na final da Libertadores. O lance do Pulgar vai acompanhar o Abel o ano inteiro. Embora a presidente do Palmeiras... sendo otimista. Embora a presidente do Palmeiras sempre que possa reforce que o Palmeiras não foi campeão pela sua própria incompetência, não pela arbitragem. Mas até para falar sobre um pênalti que claramente foi, ele tem dificuldade quando o time dele comete. Eu acho do Paquetá que chatice isso, cara. Não, então, assim, é óbvio que quando a gente olha do seu ponto de vista clubista, ou clube torcedor, o palmeirense é muito mais generoso, a maioria dos palmeirenses. Com isso, quem não gosta do Palmeiras e quem não gosta do Abel, geralmente quem não gosta do Palmeiras gosta menos ainda do Abel nesse momento, porque o Abel é vencedor e é chato e tudo mais. É uma coisa muito chata, mas eu acho que é uma coisa pessoal dele, porque ele sofre demais. Você vê que ele quer falar, mas não sai. Sabe? É como se ele tivesse um conflito interno consigo mesmo. Sabe? Eu tenho que falar, porque eu tenho que ser honesto, mas eu não devo falar, mas é ruim falar, mas foi, mas não foi. Eu acho assim, a terapia vai ajudar ele a escolher se fala ou não fala e ficar leve diante da situação. Viu? Ele é obrigado a falar que foi pênalti. Se perguntar, é um lance zero polêmico, lance tão claro. Então, para mim é muito claro. Isso. Então, e por isso que eu acho que, às vezes, esse tipo de coisa, assim, é contraproducente. Porque, na verdade, se você fala nesse lance, não, foi pênalti, de fato, houve o toque e tal. Eu acho que, assim, fazer a ironia com o lance do Pulgar, ele vai fazer e tal, e acho que isso é o de menos. Mas pelo menos fala que foi pênalti. E não reclama, e não dá a entender que você está reclamando do lance. E acho que ele não reclamou do lance, mas deixa uma margem ali. Por quê? Porque é o que eu sempre digo. Alguém que reclama... que nem... você já viu, sei lá, quando tem um pai e uma mãe. Um dá muita bronca no filho, na hora que o outro der a bronca... essa bronca funciona mais, né? Aquele que dá bronca todo dia, que fala, filho faz isso, filha faz aquilo, não precisa... né? Acaba virando uma rotina. Vira um chatão, né? Vira uma coisa que o filho não dá atenção. E a hora que o outro dá bronca, a bronca funciona. Eu acho que em relação à reclamação de arbitragem, é mais ou menos a mesma coisa. Que assim, se alguém que nunca fala, que nunca reclama... tudo bem, não vai ser nunca o caso do Abel isso, mas... pelo menos use estes lances que são indiscutíveis para admitir, para dizer coisa, a oportunidade. A oportunidade de ele falar, eu também falo quando é coisa. Porque aí na hora que você reclama, a tua reclamação tem uma credibilidade maior. Agora, então, senão você vira o reclamão. Na tua casa você tá de que lado? Chatão ou eu sou, a minha bronca funciona melhor do que a da minha mulher. Você é pontual, né? Você é aquele cara cirúrgico. E quando eu dou a bronca é mais... Eu gostei que ele falou do Sosa. Em outra oportunidade do Campeonato Paulista, o Abel já tinha falado sobre o Sosa. E eu acho interessante porque o Sosa é um jogador que até esse ano vinha encontrando dificuldade. Ele chegou no ano passado, mas dificuldade para se encaixar e para se encontrar no time do Palmeiras, e foi um investimento alto que o Palmeiras fez para tirá-lo da Inglaterra. A gente já viu em outros momentos dessa longa era Abel, ele mudar de posição alguns jogadores ou encontrar uma versatilidade em jogadores que a gente não enxergava. E ele tem usado pontualmente o Sosa de maneira mais central, como um atacante mais central, até porque nesse desenho o Palmeiras não joga com pontas, né? O Palmeiras joga com meias, Alan e Arias como meias, não como pontas. Então fica mais difícil para o Sosa se encaixar pelo lado. Mas ele vem usando isso nesse sentido e vem dando certo. E eu acho interessante. Quando sai o gol hoje, na hora me veio na cabeça um gol que o Sosa fez no Campeonato Paulista contra o Capivariano. Temos o lance aí? A gente tem até o lance aí. Tem o lance. O gol não tem a casquinha
não tem a casquinha do atacante, mas a movimentação do Sosa ela é rigorosamente a mesma. Ele parte, esquece a construção do lance e o foco é na movimentação do Sosa. Ele parte exatamente do mesmo lugar que ele partiu hoje, conta com a infelicidade do goleiro e faz basicamente o mesmo tipo de gol. Essa movimentação atacando esse lado é o que ele fez hoje e é o que o Abel vem aos poucos transformando o Sosa e ganhando um jogador diferente. Ele até falou, desculpa, bem, nesse dia, sobre o Sosa, ele falou assim, contratamos o Sosa imaginando ele como ponta, mas eu hoje enxergo nele a capacidade de ser um atacante mais agudo. E hoje, mais uma vez, o Palmeiras fez bom uso dessa característica. Não, só porque tem muito gancho com isso, Birner. Claro. Até por isso eu me pergunto quem vai ser o substituto do Arias na partida contra o Corinthians. Porque quando a gente fala, né, quando o Abel fala, contratamos ele como um ponta, ele pode entrar na ponta. Pode. Eu acho que ele vai ser, acho que vai ser o Sosa. Pode ser. Acho que aí esse gol e a entrada dele talvez ajude muito. Acho que o momento pesa ali. Primeiro o Abel vai ver o que o Diniz vai fazer amanhã, né? Exato. Talvez o Abel é muito de olhar para o outro, né? E depende da condição do Vitor Roque. Se o Vitor Roque não for titular, eu acho que entra o Sosa, mas invertido com o Maurício. Então, pode ser invertido. Maurício de meia, Sosa era atacante. Isso que eu ia falar. Porque pode ser o Sosa, até poderia ser o Sosa aberto e o Maurício na frente, mas acho que não faz sentido. O próprio Abel falou agora, né? Para um jogo em Itaquera contra um time do Diniz. Exato. Que vai ter a bola e vai querer jogar. Vai querer jogar. E aí ele vai ter o cara na velocidade. Ele tem a opção do Sosa, ele tem a opção do Felipe Anderson, que também tem entrado muito bem. A gente está falando de 15 minutos por jogo, 20. Mas quando ele entra muito bem, e entrou bem hoje de novo. Eu acho que de todas as opções, talvez o Vitor Roque seja menos provável. Para começar o jogo. Para começar, porque nós estamos falando de um cara que acho que ele não joga o quê? Desde a final do Paulista. Então, assim, é um bom tempo já, né? Ele entrou contra o Botafogo e o São Paulo. Ele machucou na final do Paulista. O último jogo dele foi contra o São Paulo, é isso. Fez o gol na final do Paulista e machucou. Eu acho que tem lógica o jeito que o Abel usa, porque como o Abel não está fazendo um time que trabalha a bola de passe lentamente e tem muito essa bola longa atrás da defesa, ele ganha um terceiro jogador de velocidade, com mais velocidade que o Maurício, porque já tem 2 abertos, ele ganha um terceiro por dentro. E como o Flaco sai e ganha essa bola da casquinha várias vezes, esses 3 jogadores no lançamento longo, com o time postado defensivamente, podem atacar o espaço, cada um no seu espaço, ou até mais de um fechando, depois o Flaco ganha essa bola. Então ele ganha uma jogada com o Sosa. Inteligente o Flaco, hein? Porque é bom lembrar. Para jogar o Flaco. Muito. Então, mas é isso que eu ia falar, porque é bom lembrar também. O Flaco não é, em geral, o último cara. Exatamente. Ele não costuma ser, quando o Vitor Roque está lá, o Vitor Roque, em geral, fica mais próximo do gol do que o Flaco, que muitas vezes joga como um meia às costas do atacante. Eles fazem dupla em geral, mas quando tem alguém que volta para jogar centralizado como meia, esse alguém é o Flaco. O Flaco também cai bastante pelos lados. Então, eu acho que nesse aspecto também, você não perde aquilo que talvez o Flaco tenha entregado de melhor no Palmeiras. Porque o melhor Flaco do Palmeiras não é o cara só que fica ali esperando bola para cabecear, para fazer gol de cabeça, embora tenha feito muito gol de cabeça. Né? É longe dali, inclusive. Isso. Ele melhorou quando a gente brincou. Ele pegou aquela messite aguda lá que começou a fazer. Então, obviamente, nós estamos brincando, mas teve aquela piada, né? Que ele foi para a seleção. Só uma coisa, vocês concordam? Aqui o Bruno Bezerra colocou isso. E ele sempre tem algumas opiniões boas, assim, que eu pelo menos presto bastante atenção aqui. O Joel Black SP também. Eles estão criticando muito o futebol do Alan. Que o Alan, desde o campeonato estadual, segundo eles, não é mais o mesmo jogador e que o Abel não mexe no Alan. Vocês concordam? Eu acho que ele está prendendo muito a bola. A gente está falando exatamente o oposto. E eu acho que teve uma diferença. Tipo, ele perdeu o destaque, ele não vive o seu melhor momento. Lembrando que ele é um jogador de driblar, de ir pra cima, de abrir Mas acho espaço. que tem uma diferença que talvez faça o torcedor notá-lo menos, é que ele é menos acionado. Porque o Arias. O jogo do Palmeiras está mais do lado, a construção do jogo. Só ver a quantidade de gol que o Palmeiras fez invertendo ou dando bola pro Arias. O Arias é um cara que a bola fica muito tempo no pé dele, né? Isso naturalmente faz com que o Alan participe menos. E ele também não está no nível que ele estava no começo do ano, no ano passado. Coisa. Sim, e o Arias tem um entendimento muito melhor do que você saber a hora de você ser o ator da jogada e você saber a hora de você participar e associar. Chegar. Eu acho que o Alan, durante muito tempo, ele resolveu
situações específicas de jogos que o Palmeiras não tinha exatamente hoje o entendimento que tem com o Flaco passando, o Sousa atacando, o Aras para jogar. E muitas das bolas que a gente lembra do Alan é bola no Alan e ele vai tentar alguma coisa. Bola no Alan e ele vai tentar alguma coisa. É muito jogo da LDU, tá muito marcado, né? Não necessariamente o Aras é bola no Aras que ele vai fazer alguma coisa. É bola no Aras que alguém ultrapassou, que alguém associou, que o Aras mudou. Você não consegue dizer onde o Aras está guardando posição, onde o Flaco está guardando posição. O Alan talvez não. Você sabe de onde ele vai partir, o que ele vai fazer. E talvez num momento isso acontece, são momentos do time, no momento de agora, que o jogo passa muito mais pelo outro lado e que não necessariamente a bola não vai nele buscando um lance individual somente, eu acho que talvez cause essa sensação de que ele não tem o impacto que teve na virada, no início do ano, em situações que o time dependia muito mais de dar para alguém porque não está funcionando coletivamente que ele vai resolver. Acho que mas eu só não acho que, assim, eu concordo que ele não é aquele cara, né, o absurdo da semifinal da Libertadores. Também não é um cara apagado de agora. Então, mas também não acho que seja que o que ele está jogando ou que ele não está jogando seja imperativo para você tirá-lo do time nesse momento. Não acho que ele está jogando tão pouco para você tirá-lo do time. É claro, e a gente falava há pouco, né? Que na hora que o Palmeiras tiver o Vitor Roque, tiver o Paulinho à disposição, o Sousa que vem entrando bem... Vai para o banco. É claro que ele vai começar a correr o risco. Eu não sei se ele vai para o banco ou não vai para o banco. Eu acho que depende do que ele vai jogar. Porque como o Paulinho voltar, especialmente. Exato. Se o Paulinho voltar bem. E o Paulinho vai ser gradual. Evidentemente vai ser gradual a volta dele, porque eu acho que me parece que o Palmeiras, a partir de agora, vai tomar todo o cuidado. E o Alan, no ano passado, do momento em que ele ganhou o destaque, ele meio que assumiu um papel que era do Estevão no time, que é de desequilibrar os jogos. E o Palmeiras agora está tentando jogar de maneira mais coletiva. A característica do meio-campo do Palmeiras mudou. Com Marlon Freitas e Andreas, a característica desse meio-campo mudou. É um meio-campo que controla mais quando tem a bola, passa muito o jogo por eles, aciona muito áreas. Então, assim, a influência de um jogador tecnicamente, individualmente tão bom quanto o empate em 1-1 diante do Júnior Barranquilla na Colômbia marcou a estreia do Palmeiras na Libertadores 2026, com um sentimento duplo, um ponto importante fora de casa, mas também a percepção clara de que há aspectos a serem corrigidos para a sequência da competição. O Palmeiras encontrou dificuldade desde os primeiros minutos. Logo aos 5 minutos, o pênalti cometido por Maurício condicionou o jogo e obrigou a equipe a sair atrás do placar após a conversão de Theo Gutierrez. A desvantagem precoce reforçou um cenário de primeiro tempo travado, com pouca fluidez ofensiva e dificuldade na construção das jogadas. Faltou intensidade entre as linhas e maior agressividade no terço final. A etapa final, no entanto, apresentou um Palmeiras mais próximo do que se espera de um time comandado por Abel Ferreira. As alterações surtiram efeito imediato, especialmente com a entrada de Ramon Sousa, que trouxe mobilidade, profundidade e capacidade de desequilíbrio individual. Foi dele o gol de empate, premiando a melhora coletiva e a postura mais ofensiva da equipe. A partir daí, o Palmeiras assumiu o controle do jogo, passou a pressionar, empurrar o adversário para o campo defensivo e criar oportunidades. Ainda assim, esbarrou em um problema recorrente, a falta de eficiência na finalização. A melhor chance veio de Felipe Anderson, que teve a oportunidade de virar a partida, mas não conseguiu superar o goleiro adversário. Essas foram as notícias do Palmeiras. Deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e até a próxima.